Amém? Olha o que diz a palavra aqui em 1 Coríntios 12. Nós vamos ler até o final. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o dever de um só Espírito. Repete comigo, um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou, e se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como Ele mesmo quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, escuta isso, não tenho necessidade de você, eu não preciso de você. Nem ainda a cabeça aos pés, eu não preciso de você. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados ou bonitos, a esses nós revestimos com muito mais honra, decoramos. E os que a nós não são decorosos ou bonitos, tem muito mais decoro, nós colocamos mais coisas. Ao passo que os decorosos, os bonitos, não têm necessidade de fazer nada, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns com os outros, de maneira que se um membro padece, escuta isso, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros também se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente os seus membros. Amém? Deus me trouxe um tema para pregar para vocês. Eu sou pastor Alain, aqui minha esposa a pastora Bia, mas a minha filha, né, que está no ventre, ali, minha esposa está grávida de 5 meses. Ela sempre pede para dizer, ela fala assim, amor, fala que eu estou grávida, os irmãos não acham que eu estou gorda. Brincadeira, mas a minha filha está ali no ventre e eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu sou da Igreja do Amor, sou discipulado e pastoreado há 8 anos pelo pastor Humberto, mas a pastora Maione. A Igreja do Amor está na cidade de Patinga, amém? Nós começamos um trabalho há muitos anos atrás, já temos aí, eu com o pastor Humberto, como pastor liderando a igreja há 12 anos, fez 13 anos agora, e eu estou muito feliz de servir Jesus, me converti, acredito eu que tarde, com 17 anos de idade, mas tarde porque já ouvindo essa mensagem, ecoando há muito tempo e fugindo dessa voz, porque ela me chamava para uma mudança que eu não queria, e eu assumi o pastoreio há alguns anos atrás, comecei a cuidar dos jovens, éramos ali 7 jovens, eu fiquei na luta, eu vi os irmãos orando aqui na frente, falei, cara, eu comecei assim, era legal, a gente orava, gritava lá na hora do salão, e Deus traz uma multidão, e ficamos ali 1 ano, 7 jovens gritando, chorando, meninos. E aí depois de 1 ano nós falamos assim, agora Deus vai trazer uma multidão. Aí nós perdemos 2 jovens, depois de 1 ano. E esses 5 jovens que ficaram, os 4 que ficaram, são os pastores de jovens. Onde nós pastoreamos cerca de 300 jovens da Igreja do Amor. E tem sido muito poderoso que Deus tem feito, muito problema para a glória de Deus, muita gente confusa da sua identidade, mas Deus tem honrado a vida de quem tem trabalhado. Amém? Se você tem trabalhado, não importa em qual área da sua vida, Deus vai te honrar. Amém? Porque Deus, ele se alegra com o trabalho. O tema da mensagem que eu quero trazer para você é um tema que mexe muito comigo. Eu quero pregar sobre construir uma grande igreja. Repete comigo, construir uma grande igreja. Quando eu olho para esse texto, eu vejo algo tão poderoso. Nós percebemos aqui o apóstolo Paulo com toda a sabedoria, sem dúvida, ali inspirado pelo poder do Espírito Santo, e ele começa a falar sobre a cidade de Coríntios. Você nunca vai entender esse texto sem entender o contexto de Coríntios. Coríntios era uma cidade que passava muitas pessoas por ali, por ser uma cidade marítima, que tinha muitas mercadorias, que tinha um porto e passava por ali, e havia muita confusão na igreja de Coríntios. E aí Deus, acredito que por
Espírito Santo teve que ministrar a igreja de Coríntios. Ele pega o apóstolo Paulo, ilumina a mente dele e divide, decifra a igreja dele como um corpo humano. Isso é impressionante. Ao mesmo tempo você olha e pensa assim, cara, isso é muito simples. Mas agora Deus, através do apóstolo, ele começa a colocar cada um no seu devido lugar. Ele fala assim, olha, vocês foram chamados para ser um corpo, e um corpo é constituído por muitos membros. E o interessante é que ele vem falando, não pode de forma alguma aqui a boca falar que não precisa da orelha. Não pode aqui o pé falar assim, olha, não preciso da unha mais. Porque ele pega cada membro e coloca a sua importância, o seu poder, o seu valor. E ele vem ensinando de uma forma muito amorosa, acredito eu, a nos ensinarmos a viver como família. Eu sempre fiquei com desespero na alma para ganhar almas, querido. Eu sempre ganhei de almas. Eu sempre gostei muito de almas, ganhar almas, pregar o evangelho. Eu estou ali comprando um pão, tudo bem. Quando me deu, me dá meu trono. Você já conhece Jesus? Eu gosto disso. Mas um dia Deus virou para mim e falou assim, Alan, você ama tantos perdidos, mas está na hora também de amar intensamente os achados. Repete comigo assim, eu fui achado. Eu fui achado. É um desafio. Eu costumo dizer que igreja não é um lugar para se frequentar. Igreja é uma família para se pertencer. Aleluia. Enquanto você não encontrar a sua família, você não encontrou a igreja que Jesus quer plantar vocês. Aleluia. Sabe o que mexe comigo, pastor? É quando alguém vira para a gente e fala assim, pastor, eu estou aqui conversando contigo é porque Deus me disse que o meu tempo aqui acabou. Eu fico pensando em Salmo número 1, a Bíblia diz que nós somos uma árvore plantada à beira do ribeiro. Sem dúvida a árvore é você, o ribeiro é o próprio Cristo, ou o Espírito Santo, ou Deus, como você quiser entender. Se eu sou uma árvore plantada à beira do ribeiro, eu quero te perguntar, semente tem perna sim ou não? Eu nunca vi, né? Até então talvez eles inventem uma. Mas se eu sou uma árvore plantada, eu fui uma semente colocada à beira do ribeiro. Ali eu cresci, as minhas folhas cresceram, os meus frutos vieram, e como toda árvore, no final da vida você talvez morra. Assim acontece com o homem. Aí eu fico pensando, se Deus plantou você no lugar, quem é você para sair? Quem está me entendendo? Amém. A não ser que a gente passe a partir de hoje, enxergar algumas árvores gritando no meio da rua, oh, para esse carro, eu quero passar, eu de ficar aqui, eu quero ficar do outro lado agora. Aí a árvore sai andando no meio da rua. Já pensou nisso? Jesus, ele vem nos ensinando, e nós temos um grande desafio para os dias de hoje. E o grande desafio é ser uma igreja relevante e uma igreja que ama. Escuta uma coisa, Guarapari vai ser impactado pelo amor de Jesus através de você. Eu amo Guarapari, queridos. Eu também. Guarapari vai ser impactado por causa de amor que você carrega. A cidade vai conhecer essa marca. Só que eu aprendo uma coisa. Eu esses dias conversando com o meu pastor, eu estou de férias, mas eu mantenho contato, eu mantenho ali o trabalho pela internet, de alguma forma eu estou presente. E eu virei para ele e falei, pastor, era tão bom quando a gente estava lá atrás com 150 pessoas, 200 pessoas, era tão precioso. A gente pegava na mão de todo mundo, a gente abraçava todo mundo. Hoje nós somos cerca de 600 pessoas na igreja. Pastor, depois que cresceu ficou estranho, né? É tanto problema que aparece, é tanta confusãozinha pequena que acontece. E tem uns irmãos que dá vontade de eles se converter em outra igreja. Mas eu virei para ele e falei, cara, mas meu coração se alegra tanto em fazer parte daquilo que Jesus tem por desafio nesses últimos dias. É sobre isso que eu quero pregar hoje. A cidade precisa enxergar esse verdadeiro amor de Jesus na sua vida, através de cada um de vocês que está aqui. Talvez tem pouco tempo que você chegou nesse lugar, mas Deus quer fazer você uma pessoa relevante. E não é por causa do seu status pessoal, mas por causa do que você carrega. Isso é importante. Hoje eu estava na orla da praia e chegou um rapaz vendendo pururuca, eu acho que chama, não sei, tipo um baconzinho colorido, é isso mesmo, né? Ele passou vendendo assim, aí ele pegou e me vendeu, aí ele perguntou, e aí
Ele perguntou para mim, você vai votar em quem? Eu falei, eu sou Bolsonaro. Eu voto no Bolsonaro. E ele falou, eu votei no Haddad. Eu falei, legal. Se você teve essa decisão, não tem problema. Mas aí eu comecei a conversar. Do nada parece que um olho veio aqui, ó. E eu vi um carregador de latim passando atrás de mim. Eu não tinha olhado para trás. Na hora que eu me enxerguei conversando com o rapaz, eu tive uma experiência, ele estava me vendendo a pururuca, era R$4 uma pururuca. R$4. Aí eu olhei para ele assim e falei, e quanto que é 3? Ele falou, R$10. Eu falei, me dá 3. E quando eu peguei as pururucas, eu olhei para trás, fisicamente eu vi o cara passando. Eu falei, amor, chama esse cara que eu vou dar uma pururuca para ele. Acabou conversando com o cara, o rapaz sumiu. Eu falei, eu comprei um trem pro cara. E a pururuca estava murcha e sem sal. E eu guardei, eu falei, não, se for de Deus ele vai voltar. Daqui a pouco quem apareceu? O rapaz. Eu peguei a pururuca, passei perto dele. Falei aqui, irmão, eu comprei uma a mais, eu quero te dar. Aí ele pegou, me olhou assim, desconfiado. Aí ele olhou para a pururuca e falou, o que é isso? Eu, na minha ignorância, antigamente, falava assim, isso aí é um corpo que está aí dentro. É 2 corpos que estão aí dentro, partindo. Mas meu coração, depois que eu me converti, ele se encheu de compaixão. Eu olhei para ele e falei, não, isso é pururuca, eu comprei para te servir, eu quero te dar a pururuca, pode ficar. E aí, quando ele pegou a pururuca, parece que o Espírito Santo desativa a gente. Quando é espiritual, você está ali. Daqui a pouco parece que ele desativa. Aí eu já vi que não era mais o Espírito Santo, era eu. Aí eu senti no coração assim, agora eu vou pregar para esse cara. E na hora o Espírito Santo voltou meio assim, naquela visão, e falou, não, acho que a gente vai pregar. Se fosse para pregar, eu tinha te mandado pregar, por isso eu te mostrei a pururuca. Eu me entreguei para aquele cara, ele pegou, ele ficou me olhando, eu mandei. Sabe o que aconteceu depois? Não sei. E o Espírito Santo me disse, sua vida vai pregar muito mais do que as suas palavras. Francisco de Assis, ele diz algo muito profundo, ele fala, pregue no Evangelho, e se necessário for, use palavras. Isso é profundo. E quando nós olhamos para esse texto, Paulo aqui, inspirado pelo Espírito, trazendo toda a divisão do corpo, colocando os mais bonitos, os mais feios, os mais ali honrosos, aqueles que não têm tanta utilidade, ele traz uma visão poderosa. Eu fico imaginando, imagina se a minha boca fosse no joelho, eu estaria pregando assim, e a boca falando. Imagina se os meus olhos fossem na orelha, alguém me chamasse lá atrás, Alan, oi, aí eu estou olhando. Deus colocou cada membro do seu corpo físico no devido lugar. Aí eu queria ter um olho azul. Se fosse para ter olho azul, Deus teria colocado. Agora, pastor, o que o senhor está querendo fazer com isso? Eu não sei se chegou aqui, mas vai chegar. Satanás está com uma cavalaria de guerreiros demoníacos, buscando destruir a igreja de Jesus. Eu não sei se já chegou aqui, mas se vocês são uma igreja relevante, como eu senti que vai chegar. A tentativa de Satanás nos últimos dias é desativar a harmonia de Deus, não a sua harmonia, mas a harmonia de Deus entre a igreja relevante em essência, em poder, na presença do Espírito Santo. O diabo vem com uma cavalaria destruir, e ele usa estratégias profundas, porque não é só o Espírito que é profundo. Satanás também tem estratégias profundas para destruir a igreja. Fala para mim que não é gostoso chegar nesse culto, igual o pastor falou da unção, do mover profético, e você põe a mão e a pessoa cai, e aí as crianças adoram, e os irmãos levantam a mão e oram. É gostoso, querido. Mas vai chegar um tempo que o seu cercadinho de proteção daquela árvore maravilhosa vai ser retirado. E Deus, não o diabo, Deus vai permitir você ser atacado. O pastor disse, é muito profundo. Às vezes Deus vai permitir o seu intelecto ser atacado para o seu coração ser provado.
E sabe quando Deus mais prova o nosso coração? Talvez quando Ele usa a sua liderança para te provar. Igreja é um organismo vivo. Deus não prova o seu coração só com pecados e bandejas. Deus pode provar seu coração com erro. A vontade do diabo nesses dias não é tirar você daqui de dentro. Antigamente era. A vontade do diabo nesses dias é tirar você de uma linha reta. Desalinhamento. Você pode cantar, você pode adorar, você pode gritar, você pode até fluir nos dons. Mas se você sair da linha que Deus está construindo, você está fora. Quem está me entendendo? E quando Deus fala sobre construir uma grande igreja, o maior desafio de Deus na terra nunca foi simplesmente vir derramar poder, mas é a missão de trazer harmonia entre o corpo de Deus. Eu não falo só a igreja de vocês, eu falo no Brasil inteiro. A morte na cruz de Jesus, sem dúvida, foi a maior declaração de amor. Ninguém nunca faria isso, ninguém nunca entregaria o filho que estava aqui na frente cantando e dançando por causa de alguém, principalmente alguém que não merecesse esse sacrifício. A morte na cruz não foi o maior desafio, mesmo sendo uma grande declaração de amor. Menina, você que está aqui nessa noite, escuta uma coisa. Você que está aqui, você é bombardeada na sua vida sentimental. Escuta uma coisa. A maior e melhor declaração de amor já foi feita por você na cruz. Sabe o que ele fez? Ele escreveu I love you na cruz. Não cai em qualquer conversa. O maior desafio não foi a cruz, mesmo sendo um desafio muito grande. O maior desafio de Jesus foi morrer, ressuscitar, botar suas vestes de glória, parar de frente para o mundo, colocar a mão na cintura igual o Superman e falar assim: agora eu preciso organizar essa bagunça. Uau. A Bíblia diz que o nome de Jesus vem de Josué e significa Salvador. Então, desde o início de tudo, desde a primeira frase de Gênesis, no princípio criou deuses. Ali estava Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas. Desde a criação do mundo, Jesus já era o Salvador. Ele já tinha essa essência nele, no seu próprio nome, certo? Então Jesus já tinha uma missão. Ele ressuscitaria sem dúvida. Mesmo que pressionado fisicamente, ele ressuscitaria. E o maior desafio de Jesus era organizar agora a sua igreja. Sabe qual foi o desafio de Jesus? Trazer você para cá. E depois que você chegou aqui, salvar e batizar você. O Espírito Santo nas águas. E agora ele continua com o desafio de doutrinar você. E o maior desafio, não deixar você sair da linha. Eu fico pensando, eu quero lançar para você isso. Imagina comigo se essa igreja fosse só você, 100 pessoas. Eu penso, eu já falo misericórdia. Imagina se minha igreja fosse 600 alunos. Dá uma raba no nome de Jesus. Ainda bem que você existe. Agora o pior é, imagina se a minha igreja fosse 600 alunos, do jeito que eu comecei, do que eu vivia, e eu fosse pastor dessa igreja. Acho que eu não passaria uns 35 anos. Que eu dei trabalho, querido. Quando você entra nessa igreja e você passa a fazer parte disso tudo, Jesus começa a enxertar dentro de você um propósito. Eu quero te perguntar uma coisa: qual é o seu propósito hoje? O que você carrega por dentro? Qual que é o desafio de Deus para você nesses dias? O que Jesus tem cobrado de você para esse tempo? Deus me trouxe uma revelação muito profunda. Eu costumo dizer, querido, que o maior desafio de Deus é trazer harmonia. Eu costumo dizer nisso tudo que nós vivemos uma síndrome. Deus me deu uma palavra profunda aqui nessa noite para pregar para você. E essa síndrome, sabe qual é? A síndrome dos 7 anões. É profundo isso, né? A síndrome dos 7 anões, como que é isso?
Porque quando eu olho para os 7 anões, que é uma revelação profunda de Deus, eu olho para a igreja, existe uma relação entre tudo que está acontecendo. O que é os 7 anões? Olha o que os 7 anões vai te ensinar nessa noite. Por que síndrome dos 7 anões? Os 7 anões têm 7 personagens, certo? 7 anões, 7 personagens. Cada personagem tem uma característica. Mentira, é verdade? Quem já viu que o filme dos 7 anões ou o desenho? Já. Se você não teve infância. Mas esses dias, querido, há um tempo atrás, eu olhei na televisão. Sabe quando você está vegetando e vai apertando só? Você fica 1h30 só apertando os canais. Mas está na Israel e passa 320 canais, você nem percebe. E um dia eu parei e estava nos 7 anões. Em uma crise, um problema no meio da juventude, da igreja. Eu falei, cara, eu estou ali. Aí daqui a pouco eu peguei o celular e parou no desenho. Aí eu estou mexendo no celular. Aí eu olhei para a televisão. Aí eu olhei de novo e falei, uai, tá parecendo a igreja naquele negócio ali. A igreja do amor está ali naquele negócio ali, não tem lógica. E aí eu comecei a pegar os personagens desse desenho, eu comecei a trazer os personagens e eu comecei assim, comecei a olhar em línguas e falei, uau, isso é uma revelação. No meio dos 7 anões existe um personagem, e o nome desse personagem é Dengoso. Repete comigo, Dengoso. Quem que é o Dengoso? O Dengoso no desenho é aquele sentimental, é aquele que é sensível, ele é frágil, ele é carente, ele precisa de atenção, ele é fácil de se ferir. Quem que é esse Dengoso da igreja? Quem já me entendeu aqui? O Dengoso é aquele irmão que ele está na igreja ali e o pastor passa com mais velocidade e não cumprimenta. Aí ele fica triste porque o pastor não notou ele. Eu fui sair da igreja, o pastor, que absurdo, ele não me viu. Ele é sensível. O Dengoso não pode ser repreendido para edificação, porque ele se fere facilmente. O Dengoso tem que ser bajulado, ele tem que ser protegido, ele tem que ser amado. E eu vou dizer mais para vocês: existem dengosos que vão morrer dengosos. E a gente vê aquela pessoa e fala assim, ai, eu estou com medo até de dar boa noite para ela, porque se eu falar de um tom diferente, ela vai se ferir. A igreja está cheia de gente dengosa, gente que precisa de atenção. O mal do século foi nomeado como enfermidades emocionais. O dengoso, ele é cercado por essa fragilidade. Nós precisamos amar os dengosos, amém? Amém. Mas todo dengoso tem espaço no seu coração para uma autoridade. Você entende isso, mas você não foi chamado só para ser povo. Você foi chamado para ser frente em alguma coisa. E quando você passa a enxergar um pouco mais a igreja, você vai perceber os dengosos, aqueles que são frágeis. Um dia eu estava uma grande opressão na igreja e sendo atacado de todos os lados, e a minha liderança, aqueles que eu escolhi a dedo, uau, esse é alto, ele parece ser forte, esse tem uma voz bonita, parece cantar bem. E eu comecei a preparar a minha equipe. E quando eu fui dar o grito para a guerra, os meus soldados me traíram. Pastor, sabe o que é desejar sofrimento para alguém? Não é falar para ela perder dinheiro, é orar para ela se tornar um pastor no meio de um povo como ela. E aqueles soldados me traíram, eles me apunhalaram, eles me feriram, eles tocaram a minha fragilidade, e eu fiquei ali abatido, sem entender, eu fui traído. E daqui a pouco os dengosos apareceram. Uma ovelha minha, que era um discípulo meu, chegou correndo e falou, pastor, estou vendo que você está abatido aí, se precisar de mim eu estou aqui, tá? Quando você olha para ele, você fala assim, isso é o Davi, que quando vai lutar contra Golias, não aguenta pegar a espada nem o escudo, mas uma funda resolve. Aleluia. Quando você pega um dengoso, trabalha o coração dele,
ele se torna um soldado fiel. No reino de Deus não é a força ou o grito que resolve. Lealdade, honra e fidelidade. Essa é a marca de um bom soldado. Sabe o que eu fiz? Eu peguei os meus Davis e coloquei à frente. Quando eu olhei, eu falei assim: meu Deus, eu estou lascado. Assim nós construímos um grande exército. No meio desses personagens existe um outro, que é o Soneca. Quem é o Soneca? Cutuca o irmão do lado com essa corda aí. Quem é o Soneca? O Soneca é aquele que dorme o tempo todo. E quando precisa estar acordado, ele está dormindo. E quando é para descansar, ele está gritando guerra. É todo o contrário. O Soneca é aquele que está dormindo para algo que Deus quer fazer. Quem fez isso na Bíblia? Jonas. Enquanto Deus queria revolucionar, sabe que o maior avivamento da história não foi em Atos 2, foi em Nínive. A Bíblia diz que depois de Jonas pregar, a cidade inteira se converte a Deus. É bíblico isso. Só que antes houve um processo. Jonas fugiu da vontade de Deus. Jonas tentou pegar uma nova rota. Ele foi dormindo só. O que aconteceu? O diabo mandou uma grande tempestade. Foi o diabo, sim ou não? Nem toda tempestade, ou quase nenhuma, que levanta é o diabo. Aleluia. A Bíblia diz que fortes ondas batem no barco até que Jonas acorda. E aí Jonas acorda e chega lá, está uma confusão. Querido, a Bíblia diz que os marinheiros estavam com medo. Querido, para marinheiro ter medo, onda tem que ser no mínimo 15 metros de altura. Abandonaram tudo, nós vamos ter que lançar a sorte nesse negócio aqui, porque está perigoso, nós vamos morrer. E Jonas entende o processo. O problema sou eu, não joga no mar, vai resolver. O que aconteceu? Eles pegaram Jonas e fizeram o que com ele? Jogaram aonde? No propósito. Vou te falar uma coisa: existem duas formas de você cumprir a vontade de Deus: classe executiva ou econômica. Ou você vai de executiva ou econômica. O brasileiro gosta muito da classe econômica, né? Ele sempre dificulta as coisas. Mas escuta uma coisa: para muitos foi vômito, para outros foi envio. De uma forma ou de outra, Jonas foi enviado para pregar em Nínive. Sabe por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque ele sabia que se ele fosse lá e pregasse, Deus era um Deus de amor e ele salvaria os ninivitas. Posso te revelar uma coisa? Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos, porque os ninivitas, eles eram inimigos do povo de Deus. E eles viram a desgraça que os ninivitas causaram para o povo de Deus. Então sabe o que Jonas queria? A morte daquele povo. E ele fugiu porque ele sabia que se ele pisasse lá e falasse: ei, Jesus, oh, Deus, todo mundo ia aceitar. Ele não queria. Escuta uma coisa: você quer fazer a vontade de Deus com qualidade? Esteja atento ao que está acontecendo. Não é a música do momento, não é uma pregação para o que o povo está sentindo ou quer ouvir, é escutar a voz de Deus. Não é a moda. Não é a moda, é ouvir a voz de Deus. Ministério de louvor, vocês carregam aqui nessa igreja uma unção poderosa na adoração. Aleluia. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: fluam naquilo que o céu está cantando. As maiores canções estão no céu. Aleluia. Amém? Não durma quando é para estar acordado. Essa última canção que cantaram é poderosa. Existe uma luta, uma guerra. Você não pode descansar. Você precisa lutar. A partir de hoje, escuta isso. Pastor, se prepare. Você vai começar a ser provado na sua vida espiritual. Eu fui do tempo de o pregador começar: por que Deus? Eu já saía correndo dentro da igreja. Até que a coisa começou a ficar mais séria. Aí a gente vai parando. Aí a gente começa a orar: ai, Jesus, tem misericórdia desse povo. Ai, Jesus. Porque Deus, Ele tem algo profundo para ser feito, mas ao mesmo tempo existe uma guerra acontecendo. Por isso não durma quando é para você estar acordado. O pastor disse que é muito importante. Vai ter o dia do Xanagaia.
Mas vai ter um dia de fundamentação. E o dia de fundamentação é chato. Porque é fundamento, é doutrinação, é aprender o porquê que Jesus salvou, é saber o que é o pecado, como lutar contra o pecado. Isso é importantíssimo. O Xanagai é bom, mas a fundamentação é tudo. Terceiro personagem, só tem 7, tá? O Dunga. Repete comigo, o Dunga. Quem que é o Dunga no desenho? Aquele que anda assim. O Dunga é um crianção. É um meninão. Ele brinca com tudo. No momento da série aqui, ele tem uma brincadeira. Ele gosta de todo mundo, ele ri de tudo. A vida dele é mansa demais. Só que o tempo vai passando. Se passou 1 ano, 2, e o Dunga não cresce. Existe um espírito infantil impedindo o crescimento dos nossos discípulos verdadeiros. Escuta uma coisa. Nesses dias, Deus está separando os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Aleluia. A vida é séria, querido. Meu Deus. Existem pessoas que não saíram do mesmo lugar até hoje. Já tem 3 anos que a crente não lê a Bíblia até hoje. Até hoje precisa de alguém vir falar palavrinhas legais para continuar seguindo. Um dia esse espírito de infantilidade me pegou, e eu no culto ali, uma crise, passando por muitas dificuldades pessoais, espiritualmente falando. E sabe quando você se torna aquela pessoa que precisa de oração? E você já anda assim, ó, alguém ora por mim? Ai, eu preciso de oração, ora por mim. Em todos os apelos eu ia. Aí vinha aqueles irmãos do fogo, as mulheres do coque, e vinha orando, pai, a gritaria começava, ia chegando perto de mim, eu começava a ficar mais, é agora. Quando chegava em mim, pulava. Eu falava, que demônio é esse? Que estava me escondendo na multidão. E Deus virou para mim e falou assim: escuta isso, que isso é poderoso. A partir do momento que você precisa ou necessita que as pessoas façam por você o que eu preciso fazer, você está costurando o véu que se rasgou de cima a baixo. Todas as vezes que você olha mais para as pessoas e depende mais delas do que do véu rasgado, você está costurando o véu. O bom é aquele que brinca com tudo, que brinca com a vida. Até hoje não trabalha. Já tem 30 anos de idade, não arrumou um emprego até hoje. Ah, mas nenhuma empresa me chama, vai vender água na praia. Ah, mas nenhuma empresa me chama, vai vender pouco na praia. Eu com 11 anos de idade eu já trabalhava. É porque não tem oportunidade, cria oportunidade. É porque não tem dinheiro para pagar a faculdade. Ah, porque não tem? Ah, por quê? Por quê? Começa a inventar um monte de desculpa. Uma igreja que vive procrastinação é uma igreja infantil. Eu já falo de forma particular. Se você não almeja crescer, se você não cria, se você não constrói, você está procrastinando o seu desenvolvimento pessoal. Sabe quem são os Dungas? É aqueles que são sustentados pelos pais até hoje. Não, se você tem 11 anos de idade, tudo bem. 18, seu pai tem condição de pagar uma faculdade, tem uns 25, tudo bem. Mas vai chegando uma hora que os cabelos do braço crescem, que a barba aparece, que o corpo se torna corpo de homem. E você precisa se separar do meio infantil. Você é a média das 5 pessoas que você anda junto. Passa a andar com gente que está voando. Glória a Deus. É isso. O outro personagem, o Atim. Quem que é o Atim? É o hipocondríaco. É o mal de doença. Eu tô achando que a minha cabeça vai doer. Eu não vou no culto hoje não. Botou um casaco hoje, chegou na porta de casa, olhou pro tempo e falou assim: eu acho que lá para as 10h30 vai chover.
já colocou uma enfermidade em mim, já, ai pastor, ai, um dia, eu não me lembro se foi, um dia uma mulher chegou no seu pastor, vou ver se eu lembro o nome dele aqui, um americano, Dwight Moody, um missionário americano. Um dia uma mulher no meio do culto chegou e o pastor estava conversando lá com os irmãos e abraçando. E a mulher chegou e bateu nas costas do pastor e falou: pastor, eu preciso falar com você, algo muito sério. Ele falou: não, tudo bem, irmão, vou te atender agora. Aí ele voltou a conversar, a irmã falou: não, pastor, é muito sério, eu preciso que você me atenda. E o pastor ficou incomodado ali no seu espírito. E a mulher chegou e ele conversando: já vou atender essa irmã. Pastor, eu tenho que ir, eu preciso conversar com você. Aquele irmão parou: irmão, o que está acontecendo? Pastor, o diabo se levantou contra mim. Estou cheio de enfermidade, cheio de problema. Todo pastor conhece isso. Eu estou cheio de problema. O inimigo se levantou contra a minha vida. E aquele pastor cheio de Espírito Santo olhou para ele e falou: irmão, vou orar. Mas escuta uma coisa: o inimigo não se levanta contra quem não ameaça suas obras. Quem me entendeu? Amém. Existem pessoas que o diabo não precisa se levantar, ele mesmo se afunda. Boatinha, aquele que vê diabo em tudo, tem infinidade com ele. Não seja essa pessoa. Outro personagem para eu acabar mais cedo: o zangado. Repete comigo: zangado. É aquele que anda sempre nervoso, com a cara amarrada, está sempre insatisfeito, reclamando de tudo. Esse teto aqui não gostei, eu boto um fone esse teto. Essas cadeiras aqui, não gostei. A pregação foi legal, não. Por que esse som está alto assim? O zangado é aquele que reclama de tudo, só fica nervoso. Até o diabo deveria chegar perto dele. O zangado é aquele amargurado de coração. É aquele que os irmãos não têm nem vontade de se relacionar, fazer amizade com ele. Eu sei que esses personagens só tem na igreja. É só lá em Batina, é só lá no nome de Jesus. Aqui ninguém é isso. Mas o zangado, ele tem a tendência em se fechar, a vida passar e ele continuar sozinho. E vou dizer para você: toda ovelha sozinha é presa fácil. Deus não te chamou para ser lobo. Por mais que você seja forte, seja um devorador, que você seja uma pessoa intensa, Deus te chamou para ser ovelha. E pior, muda a caminho do matador. Se você não é isso, Deus não te quer de outra forma. Sabe o que é ser uma ovelha muda indo para o matador? É quando você deixa todas as suas razões para ser guiado por alguém que entende sobre isso. Eu fico pensando, agora Pedro pega uma espada, zangado, e parte a orelha de Malco. Será que Jesus não tinha poder para eliminar aqueles soldados? Será que se Jesus levantasse também e falasse: ó, manda 3 anjos aqui com espada de fogo, acaba com tudo? O que Jesus ensina para Pedro? Guarda a tua espada. Por mais espiritual que você seja, o que você carregar nas mãos vai vir contra você. Se você carregar amargura, automaticamente as pessoas vão te tratar com amargura. A minha personalidade é forte, então converta a sua personalidade. A minha luta diária de 8 anos é manter o Alan enforcado dentro de mim. Ah, mas o meu velho homem está crucificado na cruz. Dá espaço para você ver dentro de você. Em um segundo ele volta a ti. Em um segundo. Eu sempre fui um cara muito sanguíneo, intenso no que eu faço. E o meu maior desafio era domínio próprio. E quando eu me converti, sabe o que Deus fez? Eu achei que ele ia vir botar uma vacina assim, com ansiedade. Não, ele colocou gente igual a mim pertinho. E para facilitar, que não era crente. Deus maravilhoso. Poderoso. E eu comecei a ser confrontado pelo mundo nas mãos de Deus. Sabe o que eu fiz? Calei minha boca. E eu lembrei de Pedro. Guarda a espada. Deus vai usar você
em muito amor e mansidão com as pessoas. Penúltimo personagem para a gente acabar. Tem um mestre nos 7 anos. Quem que é o mestre? É aquele que é cheio de sabedoria, edifica a vida de toda a igreja em amor. O mestre é aquele que ensina com as suas atitudes. Ele vive o evangelho na prática, é humilde para aprender quando precisa. O mestre, ele se torna um discípulo extraordinário. Quando você se torna um discípulo extraordinário, você passa agora a viver uma vida intensa com Deus. As pessoas têm prazer em ouvir você pregar. Sabe como é que era quando eu comecei a pregar? No meu primeiro ano de pregador, de conversão, quando eu pegava o microfone domingo à noite, 20 pessoas iam embora. Um dia eu acabei de pregar, uma irmã veio em mim e falou assim: nossa, eu te odeio tanto. Eu só te suporto. Gente, eu estou contando aqui só os problemas, tem muita coisa boa. Eu só te suporto. Eu olhei para ela e falei assim: amor, o mesmo ódio que você tem comigo, é o amor que eu tenho com você. Virava e saía. Deus vai ensinar você, querido, os seus pontos mais fracos. Amém. Quando você se torna um discípulo extraordinário, você grita, você pula, você dá glória a Deus, você levanta a mão, você ora em línguas. Mas quando você sai daqui, você continua a mesma pessoa. O mestre é esse. E o último é o feliz. Repete comigo: feliz. Feliz. Quem é o feliz? Feliz é o inimigo daquele que é vazio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o feliz, ele representa a pessoa mais cheia do Espírito Santo da igreja. Tinha alguns irmãos da igreja, quando eu comecei, que eles eram tão cheios do Espírito Santo, mas tão cheios do Espírito Santo, que eles eram estranhos. Eles eram esquisitos. Eles estavam no culto assim, aí o pastor pregava e disse: ei! Que negócio é esse aí? E o pastor me declarou uma palavra, e na hora que começava, ele: Deus! E eu ficava assim no meu lugar, falando: pra que isso? Palhaçada é essa? E vou te falar uma coisa: todo mundo que é vazio do Espírito Santo atrai quem é vazio do Espírito Santo. Sempre tinha um vazio do meu lado. Pra que isso? E se eu perceber do outro lado também, e daqui a pouco estava todo mundo olhando para quem era cheio do Espírito Santo e com raiva deles. Sabe por quê? Porque para um vazio do Espírito Santo, todo cheio do Espírito Santo carrega algo diferente. E sabe por quê que aquele que é vazio do Espírito Santo, sem entender, fica assim? Porque ele vê em quem é cheio do Espírito Santo tudo aquilo que ele deveria ser e não é. Eu oro para que você receba hoje a unção de um cara esquisito. Você vai ficar estranho, mulher. Você vai ficar esquisito, rapaz. E vou te falar: quem é vazio vai te odiar. É forte demais, Mas você vai ser traído um dia, querido. Você vai ser abandonado um dia. Sabe aquele cara que você depositou tanta confiança, que você amou e acreditou tanto? Um dia talvez ele te traia, ou ele te deixe, ou ele caia. O Espírito Santo, eu sinto nessa noite que ele quer batizar você em amor. Aleluia. Sabe o que é batismo? A palavra batismo vem de batismo. Quando você é batizado nas águas, imerso nas águas. Quando você é batizado no Espírito Santo, você é imerso em quê? Aquilo que não era passa a ser. Poxa, fumar é pecado agora? Por quê? Porque o Espírito Santo entrou, desconfigurou e passou a configurar novamente. Amém. E quando você recebe o Espírito Santo e é batizado nele, você recebe dons, você aprende a palavra, você cresce, você avança. Mas aí você
é emergir em amor. Tem gente que realmente dá vontade de sair para outro lugar, mas são as pessoas difíceis que provam a sua liderança e te faz crescer. A Bíblia vai dizer que Davi estava na caverna de Adulão, para encerrar. Tem mais coisa, tem mais. E ele entra para a caverna ali fugido, honra seu rei, não mata seu rei. Ele vira para Deus e fala assim: Pai, manda para cá os endividados, os aleijados, os ferrados, os deprimidos, os rebeldes, e eu farei deles um grande exército. Aleluia. Você tem um desafio aqui nessa noite. Fica de pé no seu lugar.